Shalom a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que estão entrando na live de hoje, paz do Senhor, graça e paz. Hoje temos uma participação especial, o pastor Daniel Ribas, daqui a pouco vai estar conosco. Deixa eu ver quem já está entrando na live aqui. Eu vi que a Cláudia acabou de entrar. Minha noiva Giovana já está conosco. Paz do Senhor a todos. Shalom. Coloque seu bom dia, seu boa tarde. Que hoje nós vamos falar de depressão. Hoje é o nosso tema da live. Se puder escrever aí, depressão. Quem está conosco? Cláudia Servenini. Paz do Senhor. Quem mais está conosco aqui? Me envia essa live, comece a encaminhar o link. Vamos esperar um tempo para o povo começar a entrar. O TikTok vai começar a entregar. Quem mais está conosco? Deixa eu ver aqui. Olha só, agora as pessoas estão entrando. Maria Val, Samuca, pastor Daniel Ribas já está online conosco. Nós já vamos chamar ele aqui para estar trazendo uma mensagem. Olha só, o pastor Daniel Ribas já está aqui já conosco. Vai entrar. Vamos deixar o TikTok começar a entregar. E a gente vai subir o pastor Daniel Ribas aqui para estar conosco nessa live. Hoje, um convite especial eu fiz para ele semana passada, o meu pastor amigo, pastor Daniel Ribas. E Deus vai usar poderosamente para esta live. Um assunto que a gente domina bastante, que é a parte de depressão, ansiedade. Você sabe que pastores, com a palavra de Deus, devemos dar uma voz para essa geração. E o pastor Daniel Ribas tem anos de ministério, conheço ele há anos. E Deus usa poderosamente nessa área. Então, quando eu pensei nesse tema, pensei no meu amigo pastor Daniel Ribas. Vamos chamar ele aqui. Deixa eu achar aqui. Pastor Daniel Ribas. Deixa eu colocar aqui para subir. Convidar. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse aqui. Aqui achei. Opa, eu acho que alguém entrou aí que... Deixa eu desligar aqui. Olá. Oi, pastor. Paz do Senhor, só um pouquinho. Eu acho que eu apertei errado. Se puder tirar, eu acho que eu apertei aqui. Deixa eu só desligar aqui. Paz do Senhor a todos que estão entrando na live. Deus abençoe a todos. Deixa eu só desconectar. Pastor, você consegue me mandar uma mensagem aqui? Pastor Daniel Ribas. Deixa eu te achar aqui. Será que ele já chegou na live? Ele estava na live aqui, mas eu não estou conseguindo ver ele aqui. Onde eu tenho que fazer o convite. Isso, pastor, o senhor tem que me seguir. Acho que assim fica mais fácil. Mandei um convite para o senhor. Amém? Então você pode encaminhar essa live para mais pessoas. Deixa eu ver se assim fica melhor ou expande. Paz do Senhor, pastor. Paz, pastor. Como é que você está, meu querido? Bem, graças a Deus. Expandir a sua tela para as pessoas te conhecer.
Obrigado por ter recebido o convite, abraçado. Que Deus possa te usar poderosamente para falar desse tema tão importante que é o assunto da depressão. O TikTok vai começar a entregar, né, a nossa live. Tem pessoas aqui que passam por depressão, conhecem pessoas que passam por depressão. E a gente está numa série, pastor Daniel Ribas. Uma série é o que a Bíblia diz. Não é o que os coach diz, o que o fulano diz, o que meu pai diz, o que a minha tia diz. A gente está pegando uma palavra, um tema, e explicando para as pessoas o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz a respeito de um assunto ou de uma palavra. E hoje o dia é depressão. E a gente sabe, né, que o Senhor, especialista nesse assunto, eu chamei e o Senhor logo aceitou o convite, amigo de anos, né, amigo da casa, da mesa, e que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas a respeito desse tema da depressão. Então a gente vai dar um tempo para o Senhor explanar o assunto, mas antes vamos conhecer o povo que está aqui conosco, pastor. O povo também faz parte dessa live. Vamos ver quem está aqui conosco aqui. Coloque seu bom dia, sua paz do Senhor. Quem está aqui conosco aqui, ó? Paula Dias, Cláudia, quem mais? Alexandra, paz do Senhor a todos que estão entrando nessa live. Quero que você envie esse convite, né? Tem uma setinha aí para mais pessoas. Envia no WhatsApp. Pastor, te conheço a minha tia, a minha mãe, a minha amiga que passa por depressão, está trancada dentro de um quarto. Essa live é para ela. Essa live é para pessoas que estão aprisionadas. E Deus vai fazer algo sobrenatural. Pastor, vou dar para você dar uma saudação e depois a gente vai começar a entrar nos textos, né? Que Deus possa te usar. É uma saudação em breve, as pessoas te conhecerem aqui na live. Muito bem, que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja no coração de cada um de vocês. Gostaria já no início das minhas palavras, né, agradecer aí o convite pelo meu amigo, pastor Rotiele Souza, e Souza com Z, né, acho que nós somos meio que irmão também, né, porque, para quem não sabe aí, eu sou Daniel de Souza Ribas, e Souza com Z, né? Eu falo isso com orgulho porque eu herdei o Souza da minha mãe e o Ribas do meu pai, né? Aí, com o partido do meu pai, eu resolvi usar o Ribas em homenagem a ele, né? Mas também somos Souza. Bom, é uma alegria estar aqui, pastor. É sempre um privilégio, né? Estarmos aí nessa interação e agradecer aí esse extraordinário convite, principalmente para eu falar sobre um tema que está em alta nos dias de hoje, né? Pastor, a gente sabe, desde quando a gente fez teologia, acompanhou alguns pastores, eu não sei se o senhor foi da época que a gente colocava a depressão tudo na culpa de uma pessoa só. Né? A gente colocava a depressão na culpa do demônio, das entidades. A gente leu, provavelmente o senhor também leu o livro do T.L. Osborne, que quer dizer, né, expulsar os demônios, curar os enfermos, que por mais que seja um pregador excelente nas pregações, nas ministrações, mas colocava como uma causa só a depressão. E a gente vai estudando a Bíblia, passa tempo, e a gente vai ficando mais maduro, e a gente vai entender que existem pessoas que pediram a morte nas Escrituras, né? Com o caso de Elias, Jonas, Moisés, pessoas, homens de Deus, pediram a morte, passaram por esse processo, né? E a gente entende que também tem as causas, né, da depressão, que é espiritual, tem várias causas. Eu quero que o senhor explane um pouco, né, o que o senhor acha desses pastores que ministram, porque o senhor tem anos trabalhando com isso. O senhor também começou na parte de libertação e cura, como a minha parte também é de cura e de libertação. O que o senhor diz a respeito do nosso entendimento hoje sobre depressão, de tanto tempo que o senhor caminhou? O que o senhor já viu, né? Tem causas, pode ser só demônio, pode ser pessoas que foi machucada, rejeitada na infância. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Muito bem, é muito importante nós definirmos aqui, primeiro fazer aqui uma separação nessa questão depressiva. Existe a depressão emocional
existe a depressão orgânica, tá? A depressão emocional, a depressão orgânica, tá? Para quem, deixa eu só fazer um breve comentário aqui. Eu, por vocação, sou pastor, mas por formação, né, eu trabalho na área da psicoterapia, conforme o pastor mesmo tem conhecimento. E eu tenho atendido aí alguns pacientes, fiz a minha defesa em histeria infantil, também na área de neuroses, psicoses, né, toque, esses detalhezinhos assim. E nós temos que fazer essa divisão. Primeiro, a questão da depressão emocional. O que causa depressão emocional? Existe um segundo tipo de depressão, que é a depressão orgânica. A depressão orgânica é quando o corpo ele não absorve ou ele não tem certos tipos de vitamina, ou seja, a pessoa está comendo desreguladamente, ocasiona uma depressão orgânica que é extremamente parecida com a depressão emocional. Aí a pessoa vai no médico, o médico pede um hemograma completo e repõe as vitaminas que está faltando naquele corpo, e então o que acontece? Aquele organismo ele volta a produzir ali certos hormônios, em especial o hormônio da alegria, e então aquela tristeza vai embora. Então é muito importante, né, que todas as pessoas que tenham sintomas de depressão faça um hemograma completo, principalmente com o médico neuromolecular, tá? Essa é a primeira coisa que quero colocar aqui. A segunda é a depressão emocional. A depressão orgânica e a depressão emocional gera o esgotamento espiritual. Foi o que aconteceu com alguns personagens, né, ao longo da Bíblia. Bom, antes de falar sobre isso também, dizer que já lidei com situações, muitas situações, né? Por exemplo, há algum tempo eu tratei uma moça que estava tomando 16 banhos por dia. Um outro que lavava as mãos 50 vezes por dia. Tá? Então são todos sintomas que estão ligados à questão emocional. E sim, respondendo a sua pergunta, sim, eu vivi uma época bem complicado, e olha que eu li o livro de T.L. Osborne, né? Curar enfermos, expulsar demônio, e lá ele colocou que a depressão é realmente um demônio, né? E eu vivi realmente essa época em que quando você chegava em um líder espiritual e dizia, poxa, eu estou muito triste, estou com uma depressão, estou angustiado, estou entristecido, ele dizia, vai orar, vai jejuar, porque isso aí é demônio que está escondido. E muitas pessoas, né, que eu conheci, né, algumas pessoas aí, infelizmente, né, chegaram ao ápice final da depressão. Eram crentes, participavam da ceia, estavam na igreja, eram fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, fiéis na igreja, mas que infelizmente deram cabo na vida, porque não tiveram o acompanhamento de um profissional e entenderam que aquilo era um espírito maligno que estava atuando na mente da pessoa, quando na verdade, se tivesse feito um tratamento com um profissional ou feito um tratamento hormonal, teria resolvido o problema do seu problema espiritual e também seu problema emocional. Estaria vivo aí entre nós até hoje, né? Pastor, aqui, ó, a Bíblia mostra, né, pessoas que passaram aí por situações, depressões profundas aí, né? Vamos lá, o primeiro caso lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Veja o que Elias, veja a expressão de Elias, depois de Elias ter vencido todos os falsos profetas, ele foge, e em 1 Reis 19, 4, ele diz assim, ó, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma. O cara está pedindo a morte, o cara havia vencido 850 falsos profetas, o cara havia visto fogo descer do céu e está pedindo agora para Deus tirar a vida dele, revelando alguns sintomas. Elias, ele apresenta ali alguns sintomas. O primeiro sintoma é o sintoma do medo, é um sintoma bem característico da depressão, o medo, né? O ativismo, pastor, e todos que estão acompanhando aí, o ativismo em qualquer área, ativismo religioso, ativismo financeiro, ativismo na vida profissional, gera o estresse gera a
a ansiedade pode virar pânico e o pânico vai girar em torno do medo. Foi o que aconteceu aqui com o profeta Elias. Pastor, Elias passou por isso, né? Essa depressão, porque a palavra depressão no latim é como se fosse um esmagamento, né? Exato. Eu tô certo. É como se tivesse um peso em cima dessa pessoa, esmagando o emocional dela, que ela não vê saída, né? Que é os casos da depressão hoje em dia. Você pega uma pessoa, você pergunta, o que você tem? Aí a pessoa pega e fala, eu estou com depressão. Mas por que você está com depressão? É porque eu estou tentando sair disso e não consigo. É uma pressão emocional que ela não consegue sair das emoções ali, da tristeza, da angústia, né? Só que o senhor falou algo importante, que é a depressão orgânica, isso? Isso. Que às vezes pode ser tratado com uma alimentação. E aconteceu também no caso de Elias. Eu quero que o senhor explique também que o anjo vai lá, toca nele, né? E ao invés de Deus pegar e ficar falando com alguns pastores, dizendo assim para Elias, Elias, sai disso, vai orar, vai jejuar, Elias. Deus entende, pastor, né? E a gente, como pastor, a gente tem que aprender muito com o Senhor Jesus, que no momento que o homem está ali depressivo, pastor, acontece isso que o senhor falou. Elias vai lá e diz assim, ó, tô mal, quero morrer. Aí o anjo toca nele e faz o que, pastor? Ensina para nós aí. Bom, nós vamos chegar lá em Jesus. Nós vamos chegar lá em Jesus no Getsemane, né? Porque Jesus ele apresentou uma característica no Getsemane de profunda depressão. Tá? E nós vamos falar sobre isso mais além. Bom, a primeira questão aqui, pastor, é a questão da a depressão. Ela é como o senhor pontuou de uma maneira espetacular, é como se fosse uma pressão em que a pessoa não consegue encontrar uma saída. Ponto final. Isso é depressão. Só que a depressão ela é um transtorno caracterizado por tristeza profunda, tá? Por perda de interesse pela vida, aquilo que a pessoa mais gostava de fazer agora não tem sentido nenhum. Sensação é uma sensação de vazio de alma, um desânimo constante e até como é que eu poderia dizer, alterações emocionais físicas. Algumas pessoas emagrecem demais, outras engordam demais, outras não tomam mais nenhum tipo de sol, então ele vai perdendo a razão de viver, né? E ela pode aparecer de forma moderada ou de forma intensa na vida da pessoa. Nós, na minha área, na área que eu atuo, existe o depressivo que levanta todo dia, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, enfim, mas é depressivo. Nós chamamos isso de depressão contínua. E você não tem como você imaginar aí na sua mente, pastor, como existem pessoas que estão vivendo na depressão contínua. É aquilo que ele chama assim, estou no piloto automático. Ou seja, o cara não aprecia mais um banho, não aprecia mais o que faz, não aprecia mais a alegria, não aprecia mais o momento, mas ele continua no automático. Ele continua no automático até ele ter um pico violento na emoção, onde ele chega nas vias de fato, né? Aqui, ó, o profeta Elias, ele passou exatamente por isso, pelo medo, tá? Eu fiz questão de anotar aqui, ó, medo, pelo isolamento, pela fadiga, pelo desejo de morrer e pela exaustão mental. O que é exaustão mental? Então, as pessoas que estão acompanhando aí a live, como é que você vai identificar a exaustão mental? E quando você chegar nesse ápice, você precisa procurar ajuda imediatamente. O que é exaustão mental? Ele é caracterizado por sono profundo, você pode dormir a noite toda, mas continua com sono durante o dia. É quando mistura a sua vida sentimental, profissional, a vida espiritual, quando todos os detalhes da nossa vida nós não conseguimos mais organizar a nossa mente, e tudo isso mistura de uma vez, e você não tem mais organização, nem de tempo, você não organiza mais tempo, não organiza mais prioridades, a tua mente vira uma bagunça, e quando isso acontece,
é a exaustão mental que está dando ali, está mostrando a setinha, né? Ou seja, o combustível está lá já passando da reserva. É nesse momento que a pessoa ela precisa, com urgência, quando começar a sentir esse tipo de sintoma, converse com alguém, procure um profissional, procure alguém que entende da área, abra o coração, fale com essa pessoa, porque você precisa expor o que está acontecendo com você para não cair exatamente no problema do profeta Elias, porque Elias ele cometeu um erro extraordinário. Você vê Deus chamando Elias de uma maneira espetacular, mas você não vê Deus dizendo para Elias, você tem que exercer teu ministério solo. Foi escolha dele exercer o ministério solo. Já o profeta Eliseu não cometeu esse erro. O profeta Eliseu, posterior a Elias, o que ele faz? Era o cara do palácio, era o cara da escola de profeta, era o cara que estava no meio dos amigos. Talvez seja por isso que não entrou na depressão. Já Elias escolheu se isolar, viver sozinho. Claro, ele tinha alguém que o servia ali, mas pelo que eu entendo, ele não dava muito atenção para aquela pessoa que servia ele. Naquele momento ali, porque ele não abria, isso não vem em lugar nenhum ele abrindo o coração. Você já vê o profeta Eliseu lá na frente, conversando com Geazi, conversando com o rei, conversando com as pessoas, trocando ideias, entendeu? Então, assim, a depressão é isso. A pessoa que se isola tem um grande perigo de viver isso, né? E aí nós vemos o que Deus faz com Elias. A primeira coisa, quando Elias estava dormindo lá embaixo do zimbro, o que Deus fez com ele? Deus cuidou do corpo de Elias em primeiro lugar. Deus deu a ele o quê? Descanso primeiro, deixou ele dormir. Deu a ele pão e água. Ele acordou, comeu pão e água. Deus não disse, coma pão e água e vai. Não, ele voltou a dormir. Deus deixou ele descansar tranquilamente para que aquele alimento fizesse para que acontecesse todo o metabolismo no corpo de Elias, para que ele tivesse força e ânimo para continuar, né? Então, Deus cuida de Elias ali com descanso, com alimentação, com sono e, acima de tudo, pastor Rotieli Souza, Deus deu a Elias acolhimento. Deus não julgou Elias pelo que ele estava passando. Deus o acolheu. É isso. Então, quando você vê alguém que está passando por um processo depressivo, não adianta você chegar lá e dizer, sai, você tem que trabalhar, você tem que fazer, sai desse marasmo. Não é isso. Você tem que dar para essa pessoa acolhimento. O depressivo, ele está precisando, às vezes, um ombro só para chorar. Um ouvido só para conversar. Entendeu? Então, quando você chegar perto de uma pessoa que ela esteja em depressão, se ela não quer conversar, sente perto dela, fique quieto, ouvindo, abrace-a. Ela vai se sentir acolhida por você. E então vai começar o processo da cura dessa pessoa. É isso aí que aconteceu com Elias aqui. Pastor, nos momentos das lives que eu fiz essa semana da série, eu trouxe também um personagem, e esse personagem também é bom para hoje também, é o Jonas, o profeta Jonas. O profeta Jonas também pediu a morte ao Senhor. Pastor, quero porque o profeta Jonas ele pede a morte, que a gente entenda todo um contexto dele ali, que ele ia pregar para Nínive, a cidade onde que matava os irmãos dele, matava mulher, matava criança. E ele vendo que Deus não fez o que ele queria, ele pediu a morte. A depressão tem a ver com isso também? De você criar expectativa em algo que você não consegue mais reverter, e por você não reverter mais, você vê que não tem mais jeito, às vezes um relacionamento, não tem mais jeito um ministério, não tem mais jeito, alguma coisa que alguém perde uma família, um pai, uma mãe, um filho, não consegue reverter e ela fica presa nessas prisões porque não vê mais saída e ela acaba numa depressão profunda. O senhor me explica a respeito disso do profeta Jonas? E muitas pessoas aqui que também conhecem pessoas com depressão, às vezes tem pessoas na live, pastor, que estão com depressão e às vezes perdeu algo. Isso pode acontecer e dar esses sintomas da depressão para essa pessoa? Sim, pode. A ausência de controle. Nós chamamos isso de ausência de controle. A ausência de controle é ausência de controle material, ausência de controle emocional, ausência de controle familiar. Um exemplo simples.
O luto, a questão do luto. Quando a pessoa, aliás, antes do luto, só para você ter uma noção, uma pessoa que sofre por amor, a pessoa é apaixonado por alguém, profundamente apaixonado, e essa pessoa, ela de repente descobre que aquela pessoa qual era alvo do seu amor não era tudo aquilo que falava. Essa pessoa agora rompe esse relacionamento que ele era extremamente, ou ela era extremamente apaixonado pela pessoa. Ela vai entrar em um luto, em uma ausência de presença. Só para você ter uma noção, pastor Rotieli Souza e todos os que estão acompanhando, Pastor, depois de uma semana, quando uma pessoa perde alguém que ama, olha isso aqui, tá? Eu só falo o que eu sei. Quando a pessoa perde uma pessoa que ama, às vezes ela é traída por aquela pessoa, se uma semana depois você fizer um exame do coração dessa pessoa, ele vai entrar num estado chamado o formato de coração de cântaro. O coração da pessoa literalmente incha. Meu Deus. Só para você ter uma noção do que acontece na questão da ausência. Existe sim o fato de você ouvir falar, a pessoa, ninguém morreu por amor. Morre sim. Morre sim, morre por ausência, morre sim, porque o coração não suporta. Porque o emocional está intimamente ligado toda a questão orgânica do corpo humano. Pastor, tem uma pergunta da Cláudia aqui dizendo assim, ó, divórcio pode ser uma ausência de controle também? Se partiu da outra pessoa e quem ficou com o prejuízo realmente era apaixonado, sim, pode sair do controle, sim. Não por aquele que decidiu. Às vezes a pessoa não quer mais, não quero mais, já tem até outra pessoa e sai. Certo? Mas às vezes a pessoa que foi alvo daquele divórcio era apaixonada por aquela pessoa. E sai do controle. Tanto é que você vê que constantemente pessoas aí que tiram a vida, né? O casamento acabou, tira a vida, o noivado acabou, vai lá e tira a vida, e por aí vai. Então existe sim, uma perda de controle imensa. E tem a depressão ali, até uma pergunta ali da Paula Dias ali. Aí a Ana Paula, nossa ovelha. Então aqui tem a depressão de pós-luto, de falecimento. Só, pastor, bem interessante aí a questão da pergunta, porque é o seguinte, as pessoas acham que luto é 7 dias, né? A empresa dá 3 dias ou 4 dias de luto. E as pessoas acham que luto é 7 dias. Não, luto é 70 dias. Você tem que deixar a pessoa chorar 70 dias. É o luto da Bíblia, né? É o luto pelo Moisés. É o luto da vida. E aí, a pessoa vai esquecer o falecido? Não, jamais vai esquecer o falecido. Mas aquilo vai amortecer, porque as lágrimas têm o poder de fazer isso. Na Grécia, só para você ter uma noção, na Grécia, uma região da Grécia, você pode pesquisar isso depois, as pessoas vão em velório com um algodãozinho especial para as pessoas pegarem as lágrimas e eles guardam as lágrimas nos vidrinhos assim, ó. Na época, faz tempo que eu fiz essa pesquisa, um vidrinho de lágrimas pequenino assim, ó. Chegava a custar $3.000 lá. Por quê? Porque lágrima tem poder de cura. Se você faz um corte, você passar lágrima, aquele corte de cicatrizar em 2 semanas, cicatriza em 1. A lágrima tem o poder de cura. Então você não pode inibir uma pessoa que está passando por um luto de chorar. Essa pessoa tem que chorar. Você tem que se preocupar quando a pessoa perde alguém e não chora. Que daí ele está reprimindo. É muito importante. Quando a pessoa está depressiva, ela quer chorar, empreste o ombro. Deixa ela chorar. É importante o choro. Amém. Então vamos ver mais aqui os comentários. Você tem mais algum comentário? Alguma pergunta para o pastor Daniel Ribas? Porque a nossa live hoje, por mais que o pastor aqui está explicando profundamente, você pode fazer a sua pergunta, né? Porque a gente quer entender o que você está passando. Talvez, às vezes, que nem aqui a Ana falou aqui, ó, pessoas que perderam o luto por uma pessoa que morreu, né? A Cláudia perguntou a respeito de um divórcio. O que mais leva a essa causa da depressão? Porque nós estamos falando a causa. Mas logo após, o pastor vai dar o remédio para isso, né, pastor? Que pode curar isso. Isso que a gente precisa entender na live também. Que a gente vai entender o que é depressão, entender as causas da depressão e depois também o remédio que pode curar. Tem mais algum comentário aqui? Deixa eu ver. De alguém que
possa estar perguntando, pastor, quero saber a respeito de algo. Você pode colocar aí a sua pergunta. Você que não segue também a nossa live, tem um botãozinho vermelho, você que está entrando agora, segue também o pastor Daniel Ribas, segue aqui essa live, porque a gente vai fazer mais vezes essa live também em conjunto. Amém? Quem mais tem uma pergunta? Se não tiver, eu vou deixar o pastor abrir mais um espaço para ele. A graça de Deus, estou na live. Meu alívio sempre nos louvores, louvando em casa. Amém. Deus abençoe a Ana Paula. A Marli também acabou de entrar aqui conosco. Pastor, o que mais leva a isso? Então a gente já sabe que é o divórcio, falecimento, pessoas que eram preso a uma paixão, um relacionamento, um amor muito intenso. O que mais pode levar a uma depressão? Falta de amor na infância leva à depressão, pastor? Os pais, a rejeição dos pais, da mãe. Porque tem pessoas que às vezes não perdeu ninguém ainda. Às vezes tem pessoas... Eu pego crianças, 12 anos, 13 anos, eu chamo de criança, às vezes é um adolescente, mas que já tem depressão, já sente assim. Por que acontece isso? Às vezes uma rejeição, falta de amor. O que leva, pastor, também com esse tipo de situação? Muito bem. Causas, vamos um pouco mais profundo então, pastor. Vamos no fundo desse rio aí. Causas emocionais. Vamos falar primeiro sobre as causas emocionais da depressão. Vamos lá, pontuei algumas aqui. Traumas de infância. E aí eu já vou responder a pergunta da nossa irmã que perguntou ali em cima. O que acontece quando a gente não chora no luto? Daí já vou entrar nesse assunto aqui. Bom, traumas da infância. Nós temos ali a primeira infância, segunda infância, e vamos partindo para a terceira infância, pré-adolescência, adolescência, e lembrando que o nosso lobo pré-frontal ele é formado até os 25 anos de idade. Até os 25 anos de idade. Tanto é que hoje, quando você observa assassinatos, na vida dos jovens acontece entre os 15 até os 25 anos de idade. É bem raro depois dos 25 anos de idade, é sempre nessa faixa etária de idade. Tá? E, pasmem vocês, 98% da problemática desses adolescentes está relacionado com o quê? A infância. Uma pessoa que pensa que a tristeza só é gerado no coração de um ser humano a partir do momento que ele nasce, está redondamente enganado. Uma rejeição uterina. Uma mãe está gestante, mas ela rejeita o filho. Quando essa criança nascer, lembre que a criança está ligada à mãe através do cordão umbilical. Então, todo o processo químico que está acontecendo na vida dessa criança está passando pela mãe e vai para a criança. Então, tem lá. Primeiro, ali é o embrião, posteriormente o feto, a criança, daí gera 9 meses no ventre da mãe, normalmente, biologicamente, 9 meses, tá? Aí a mãe rejeita essa criança no ventre. Um exemplo, uma mãe que não rejeita, mas ela passa por traumas financeiros, abuso moral, com o progenitor, abuso moral ali com o marido, ela é humilhada pelo marido na gravidez, o que vai acontecer? Essa criança que está no ventre dessa mãe, ele vai jogar pouco sangue para o cérebro, e quando essa criança nascer, ela vai ser uma criança introvertida e provavelmente depressiva, e quando chegar na adolescência, ela vai ter uma crise existencial sem saber o motivo, e o motivo está relacionado com o que aconteceu com ela quando ela estava ainda no ventre da mãe. Outro detalhe, a questão de trauma da infância. Uma criança de colo que é abusada por um adulto. Ela não viu, ela não sabe o que está acontecendo com ela, mas quando ela chegar na adolescência, ela vai ter uma crise existencial, sem saber o porquê que ela está passando por aquilo. E hoje, inúmeros adolescentes dizem, eu não sei, eu tenho uma tristeza, uma vontade de tirar minha vida, mas eu não sei o porquê. Por que eu sou assim? E quando você vai buscar a origem,
você vai ver a estrutura desta família. Você vai lá nos progenitores, você começa a pensar no avô, na avó, no pai, na mãe, no convívio, onde essa criança cresceu, com quem que ela conviveu, e você chega no ápice do problema daquela criança. E ela começa, esse adolescente agora começa a expressar através do choro, através da histeria, através da rebeldia, e esse adolescente que passou por essa desestrutura lá na família, ele vai com certeza, desencadear a questão depressiva na adolescência. Tanto é que você vê muitos adolescentes hoje com o pensamento de tirar a própria vida. Por causa das crises existenciais, por causa daquilo que aconteceu lá na primeira infância. Tá? Uma segunda causa emocional, pastor Rotiel, é a rejeição. E a rejeição não acontece só porque o amor do pai foi negado à criança, o amor da mãe foi negado à criança. A rejeição começa quando uma criança em volta de uma mesa diz, eu gostaria de falar, e alguém grita, fecha sua boca, humilha essa criança na frente das outras pessoas, ele fica introvertido, quieto, com medo de expressar suas opiniões, e quando chega lá no tempo escolar, ela fica com medo de falar com os professores, com medo de falar com os amigos, com medo de colocar o seu trabalho em evidência, e ele se esconde atrás de uma timidez que nunca existiu, mas que foi produzida em volta de uma mesa quando era criança, e produzido muitas vezes pelos pais que só estão repetindo a configuração que aconteceu com eles também. Então isso é a questão da depressão, causas emocionais, traumas da infância, rejeição, abandono. E esse abandono aqui gera depressão nas pessoas, porque esse abandono lá na infância não é do pai ir embora de casa, mas é do pai estar presente, mas como se não estivesse. É como se a mãe estivesse presente, mas a mesma coisa que não estivesse. E a criança se sente abandonada pelo pai. Nós estamos correndo um grande risco hoje em dia, pastor. Muito grande, mas muito grande mesmo. Por quê? Porque hoje, fale para mim, em 80% dos casos, quem é que está educando as crianças? A escola ensina português, matemática, biologia, etc. Os pais ensinam afeto, amor, relacionamento, código de ética. Mas quem hoje está ensinando os pais? Hoje as crianças nascem já na primeira infância, devido a essa correria de trabalho, as crianças são colocadas em creches desde criança, pequenina. Os pais têm interação com os filhos somente nos finais de semana. Lá em Israel, por exemplo, é proibido uma mãe colocar o filho numa creche antes dos 3 anos de idade. Os primeiros 3 anos de idade ela tem que conviver com o filho, só para você ter uma noção. E hoje no Brasil não é assim. Pensa isso daqui a 20, 30 anos. Eu sei que mães e pais precisam trabalhar, a gente entende isso tudo. Precisa, exatamente. Só que todas as oportunidades que tiver, precisa estar com os filhos, porque senão o filho vai se sentir abandonado. Nós temos uma outra causa aqui, pastor, que gera que gera depressão, que é abusos emocionais ou sexuais. Meu Deus. Tá? Perdas afetivas, separações dos pais. Parece comum, né? Um pai e uma mãe tem um filho, separa. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você. Pega essa folha aqui, ó. Eu vou exemplificar o que é o divórcio na vida, o que é o divórcio na vida de uma criança, tá? Olha isso aqui. Então nós temos essas duas folhas aqui, ó. Uma folha só ligada uma na outra. Isso aqui é o casal, certo? Aí aqui no meio nós temos, os filhos aqui, ó. Os filhos estão aqui no meio. Aí o casal tá junto, ó. Certo? Rompe-se o divórcio, dá um problema lá, acontece a separação. O filho vai ficar com um deles, mesmo que tenha a guarda compartilhada. Mas pega esses 2 papéis aqui, gruda no outro aqui, ó. Passa cola e deixa secar, e depois tenta tirar um papel do outro. Você não vai conseguir. O que vai acontecer? Vai ficar pedaço de papel grudado no outro papel, do outro papel nesse pedaço de papel aqui. Isso é o divórcio, cara. Entendeu? Então a criança está no meio disso aqui. A
criança estaria, mas nós entendemos que não há, tem coisa que não tem como continuar junto. A gente sabe que existe, o divórcio é uma realidade, tanto é que ano passado tivemos 311 mil casamentos no Brasil e 287 mil divórcios no Brasil. Meu Deus. Então a gente sabe que o divórcio existe. Mas vamos pensar nos pequenos. A partir do momento que aconteceu o divórcio, não podemos ficar cego em relação aos pequenos. Vai ter que ter uma assistência muito forte na vida dessa criança, vai ter que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento dos pais, ter todas as oportunidades que tiverem, precisa estar junto com essa criança, por quê? Porque ele vai se sentir abusado emocionalmente quando isso acontecer. Tá? E aí tem a questão do abuso sexual. Já na primeira infância, tem criança de colo. Lá em Ruanda, pastor, lá em Ruanda, África, existe uma crença, e ninguém fala nisso aqui, mas eu vou falar aqui nessa live. Existe uma crença em Ruanda que um homem que tem HIV, se ele tiver relação sexual com uma criança, ele é curado do HIV. E lá o número de estupro de vulnerável é gigantesco, e ninguém fala nisso. Ninguém fala de um grupo dessas pessoas que vão para a Alemanha e a ministra da Alemanha dá a eles voucher para que eles tenham acesso às casas de prostíbulo, porque senão eles vão sair pela rua estuprando crianças. Ninguém fala nisso. Entendeu? Então aqui, ó, nós temos hoje um número assustador no Brasil de abuso de criança. Então isso gera depressão. E essas crianças que são abusadas lá na primeira infância, vai chegar lá no ensino fundamental e médio, como que essa criança vai chegar lá, meu Deus do céu? Aí vem o suicídio, aí vem a morte, aí vem a criança violenta, vem a criança que parte para o bandidismo. E aí vamos culpar, não, vamos baixar a maioridade penal, achando que isso vai resolver o problema. O problema está na base, tem que resolver o problema da base, lá no início. Família bem estruturada, filhos bem estruturados. Pode se perder algum? Pode. Pode também. Mais de 90% dos casos vai se perder, porque família bem estruturada, filhos bem estruturados. A família é a célula máter da sociedade. Então, causas de depressão é isso aqui. Traumas da infância, rejeição, abandono, abusos emocionais, sexuais, perdas afetivas, separações, excesso de cobrança. Quer ver um detalhe, pessoal? Agora eu vou entrar num campo polêmico aqui, e vou deixar o senhor comentar esse respeito também, porque o senhor é o âncora da live, eu estou falando demais aqui. Mas assim, vamos imaginar, essa questão aqui de excesso de cobrança. Tem crianças que são muito cobradas. Criança tem que brincar e estudar. Ponto final. É isso. Mas a partir do momento que eu coloco um terninho, uma gravata na criança e quero fazer ele se tornar um adulto na religiosidade, o senhor acha certo? O que o senhor me diz um negócio desse? Meu Deus. Que vou falar? Você tem que usar terninho e gravata. Gente, terno e gravata é para adulto, pessoal. É para executivo, é para pastor, é para juiz. Terno e gravata é para as pessoas adultas. Criança não tem que usar terno e gravata. Criança tem que ser criança. Ah, mas é tão bonitinho colocar um terninho e gravatinha, ficar igual o pai. Tem que ficar igual o pai no caráter, igual o pai no trabalho, igual o pai no amor, na afetuosidade. Mas criança tem que ser criança tem que correr, tem que ir na praia, tem que jogar futebol, tem que usar bermuda, tem que usar camiseta, tem que ser criança, gente, pelo amor de Deus, estão fazendo porque querendo transformar as crianças em adultas. Eu passei por isso, pastor. Eu usava terninho, porque o terninho, e receba poder e tal. É bonito isso, até fica lindinho de terninho. Mas vamos ver na adolescência como é que vai ser, quando chegar na adolescência, ela vai querer ficar na igreja. Você está entendendo? Então gera isso, excesso de cobrança. Culpa profunda, principalmente pelos filhos mais velhos. Às vezes é adolescente também, o pai. Tudo que acontece com os filhos mais novos, culpa o filho mais velho. Isso vai. Então, são causas. Eu estou colocando causas aqui. Abaixo autoestima. Em hipótese alguma, olha aqui dentro desses olhos castanho claro, em hipótese alguma, você pode olhar uma criança e humilhá-la na frente das outras crianças, chamar de isso, daquilo, usar a palavra pejorativa para a criança. Criança, seu filho aí, você que está acompanhando, seu filho, tem que ser elogiado na frente das pessoas e ele tem que ser corrigido em particular, mas correção com amor nessa criança. Senão ele vai gerar depressão. Eu tenho passado, pastor, eu atendo toda quinta, eu atendo o pastor terça,
quinta e sábado. Eu tenho pacientes. E a reclamação, quando eu começo a conversar com eles, é exatamente isso. É que 98% está lá na infância. As causas. Tudo isso que o senhor falou, quem está chegando agora na live, nós estamos falando com um tema sobre depressão. O pastor está explicando para nós a respeito das causas que pode ocorrer para levar a uma depressão. Às vezes tem a depressão leve, né, pastor? Tem uma depressão moderada e também tem aquela depressão profunda que a pessoa já está se cortando, já está querendo se matar, já está querendo levar, né, níveis mais extremos. Né? Depois eu quero que o senhor também fale a respeito disso. Mas, pastor, nessas causas ainda, tem algo que também me chama a atenção, que eu vejo muitas pessoas por causa da comparação. Hoje, como a gente vê nas redes sociais, pastor, um pastor lá com 10 mil seguidores, outro com 1 milhão, uma pessoa que está indo para Paris todo final de semana. Os jovens hoje em dia, pastor, também, ficando milionário aos 16 anos, coisas que a gente via só os pais, às vezes pessoas com 50 anos, né, conseguindo os bens materiais. Essa comparação, pastor, causa um peso nas pessoas que leva à depressão, ou acha que isso não tem influência nenhuma? Hoje, nós estamos diante de uma situação extremamente perigosa. Nós estamos tendo aí a possibilidade de atravessar os oceanos através de navios, aviões, internet. Estamos tendo dificuldade para atravessar a mesa e olhar nos olhos das pessoas que são mais importantes em nossa vida. Essa é a realidade. A riqueza, quando falamos em riqueza, devemos pontuar o que verdadeiramente é a riqueza. Ser rico, pastor, é ser rico em todas as áreas, principalmente a área emocional. Acho que a viagem mais extraordinária que você e eu, e que todos que estão acompanhando aí, podem fazer, é uma viagem para dentro de si. E é uma das viagens mais complexas que existe, a viagem para dentro de si. Né? As pessoas estão viajando exteriormente, mas não estão viajando interiormente. Estão confundindo dinheiro com riqueza. E, infelizmente, muitas pessoas, né, que são pessoas extremamente milionárias, estão se tornando milionários, e outros que não conseguem atingir esse patamar se sentem inferior em relação àquelas pessoas que estão se tornando extremamente milionárias, se sente inferior porque não entendeu ainda o ponto crucial do que realmente é a riqueza. A riqueza, ela que chega em nossas mãos, ela precisa ser usada para algo grande para a humanidade, né? Para algo grande para a humanidade. Então você tem que usar tudo aquilo que você tem para fazer algo significativo para a humanidade, né? Infelizmente, as pessoas querem mais, fica em uma ilhazinha e ali ele vai ficando rico, até o dinheiro começar a se derramar em volta dessa ilha e não tem mais para onde correr. Como diz a nossa irmã, né? Enquanto ratos vivem na luxúria ali, os pobres que recebem boas famílias são chamados de porcos. Infelizmente, é uma dura realidade isso, né? De um país submergente como o Brasil, né? Agora, nós não podemos fazer comparação, pastor. Toda pessoa que faz comparação, seja comparação financeira, comparação biológica, comparação familiar, tende a viver nesta vida num contexto de inexistência emocional. Isso é muito perigoso. As pessoas têm que entender que prosperidade não é você ter muito, prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem e administrar bem aquilo que está em suas mãos. Isso é prosperidade. Pastor, nós estamos 10 minutos para nós encerrar a nossa live. E agora a gente já sabe as causas. O senhor explicou muito bem a respeito das causas, os sintomas que levam a pessoa à depressão. Mas nós queremos saber agora, muitas pessoas aqui, quero que as pessoas comecem a curtir. Você que está na nossa live, para a live você vai entregar mais, você começa a clicar assim na tela,
você sobe aquele coraçãozinho lá em cima, lá, ó. Se você curtir, você sobe a live e você pode compartilhar também. Por quê, pastor? Porque agora o pastor Daniel Ribas vai aplicar o remédio, vai te ajudar, né? Como você vai lá no hospital, você fala assim, ó, eu tô passando isso, isso, isso. Aí o doutor vai lá e... Às vezes não é o doutor que vai dar a cura para você ali, mas ele sabe o caminho para você se curar. E eu quero que o pastor Daniel Ribas seja esse médico agora do Senhor, né, que possa te ajudar, né, nesses últimos minutos agora da nossa live, que Deus usa poderosamente a vida dele, para te dar o caminho para a sua cura da depressão, da sua amiga, da sua mãe, porque essa live vai ficar gravada. E depois você pode, se não acompanha nós ainda no YouTube, depois você segue nós no YouTube lá, tem a nossa live, todo dia a gente sobe a live e vai ficar gravada essa live para você ver depois ou mandar para alguém. Porque tem pessoas pedindo já aqui, pastor Daniel Ribas, que o assunto é tão importante, pessoas na live já pedindo para deixar gravada. A gente sempre faz isso. Então você pode mandar para a pessoa com depressão. Pastor, é minha amiga, é meu pai, é minha mãe, é meus filhos. Então eles vão assistir essa live. E agora, esse final aqui, eu quero que você redobre sua atenção, curta, comenta bastante aí, para que o TikTok comece a entregar agora, comece a subir de novo a live, né, que algumas pessoas saíram da live, mas comenta aí que agora vai ser a cartada final. Pastor? Bom, muito bem. Primeiro, só voltando lá no início, a depressão orgânica, que é a falta de vitaminas no corpo, é importante que a pessoa procure aí um médico que peça um hemograma completo para repor as vitaminas necessárias antes de tomar qualquer outro tipo de inibidores aí, tá? A depressão emocional, que está relacionada com a nossa psicopatia, né? As doenças psicossomáticas, doença da alma. Nossa alma tem desejo, vontade e emoções, e esses desejos, vontade e emoções precisam estar adequadamente, né, nos critérios emocionais, para que a pessoa não venha estabelecer um teor profundo de tristeza, de angústia, né? E aí nós temos esgotamento espiritual. Então a depressão orgânica e emocional gera o esgotamento espiritual. Então as pessoas começam a abandonar também a questão espiritual quando ela sente, né? Até eu ia falar sobre isso agora, a senhora Cláudia colocou ali, né? A falta de vitamina B12 é muito importante, que vai gerar alegria na pessoa, né? Bom, tratamento, rapidinho, pessoal, tratamento, vou falar primeiro tratamento humano aqui, e depois nós falamos do tratamento espiritual. Tratamento da depressão, psicoterapia, né? Que vai ajudar você a ressignificar suas dores, a tratar os seus traumas, a reorganizar suas emoções, fortalecer a sua identidade, reconstruir o seu propósito de vida, tá? E abordagens úteis é muito importante, né? Para que você possa ressignificar a sua vida, é a questão da psicologia, procurar o psicólogo ou a psicóloga, né? Terapia cognitivo-comportamental, isso é muito importante que você procure, ou uma terapia integrativa. E também puxar um pouco para o meu lado aqui, né, pastor? Procurar um psicanalista, né? Fazer um tratamento no campo da psicanálise também, se você quiser. Até uma senhora perguntou, não sei se pode falar ali, mas ela perguntou onde fica o meu consultório hoje, tendo através de uma sala que é criada no Google Meet, eu tenho ali atendimento, depois se quiser mais informações, pergunte aí para o pastor Rotieli Souza, ele passa para você aí, né, as redes por onde eu atendo, e com certeza vai te ajudar bastante também. Medicação, em muitos casos o uso de antidepressivo é necessário, lembrando que só o psiquiatra pode receitar, né, a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram. Esses medicamentos devem ser prescritos por um psiquiatra. Então, o médico ele vai, com toda certeza, estar lhe auxiliando aí nesse sentido, tá? E alguns hábitos, pastor, muito importante, né? Para ajudar as pessoas na depressão aí, atividade física regular, exposição ao sol, gente. Principalmente aqui, eu até vou abrir a manga da minha camisa e mostrar isso aqui, ó. Essa parte da mão aqui, ó, a palma da mão aqui, ó, essa parte virada para o sol, tá? Isso aqui, vira isso aqui para o sol, 15 minutos por dia, vai te ajudar muito. Exposição ao sol.
rotina saudável, tá? Não tenha medo de dizer não. Se vai tirar a tua paz, diga não. Você não é obrigado a fazer nada, tá? Alimentação equilibrada, aquela alimentação colorida, sono regulado, tá? Muito importante. Você comprar ali os hormônios do sono, é baratinho, não tem nem prescrição médica, você não está conseguindo dormir direito, tome isso, vai ser muito bom. Apoio familiar, vínculos sociais saudáveis, sai do meio de ambiente tóxicos, tá? E agora na questão espiritual, né? A igreja, né? A espiritualidade, no sentido do cristianismo, vai te ajudar, trazendo para você esperança, né? Porque se você perdeu o propósito de vida, o evangelho tem esse poder de trazer para a pessoa essa esperança, vai fortalecer teu sentido de vida, vai promover o seu acolhimento, vai auxiliar você na sua resiliência, né? Mas deve ser acompanhado aí por uma pessoa realmente equilibrada, né? Por um líder espiritual realmente equilibrado para poder te ajudar, tá bom? E dizendo, pastor, só para aqui ainda indo para o final, alguns sinais de alerta aí, né? Quando isso acontecer, procure ajuda imediata quando houver pensamento suicida, automutilação, isolamento extremo, não quero sair, se fechando no quarto, incapacidade de realizar tarefas básicas, desejo constante de morrer, né? E pastor, vou dizer algo para o senhor aqui, Você sabia que o Brasil já está figurando como o segundo país mais depressivo do mundo, pastor? Segundo país mais depressivo do mundo, isso é muito sério, pastor. Tá? Então, assim, e acima de tudo, um relacionamento profundo com Deus. Lembrando que o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Lembrando que eu sempre gosto de citar, quando as pessoas vêm conversar comigo nos tratamentos, eu pergunto, você quer fazer só o tratamento emocional ou podemos entrar na parte espiritual também? E algumas pessoas dizem, claro, pode entrar na parte espiritual. É muito importante isso, porque a parte espiritual vai ensinar isso para a pessoa, vai mostrar para a pessoa esse norte. Eu gosto sempre de, quando as pessoas me dizem sobre a parte espiritual, eu digo, olha, sabe o que Deus pensa a seu respeito? Jeremias 29:11. Eu peço para a pessoa gravar esse versículo, colocar na parede do quarto, colocar na porta da geladeira. Jeremias 29:11, né? São pensamentos de paz que eu tenho ao vosso respeito. Então, o maior desejo, aquele que mais deseja a tua alegria, a tua felicidade, é aquele que te criou, é o teu Deus, é o Todo-Poderoso. Tá? Ele deseja que você seja feliz, que você vá bem em toda a sua maneira de ser, em toda a sua maneira de viver. Mas assim, além da parte espiritual, procura sim um profissional da área mental, um profissional da área da saúde, se informe, converse, isso é muito importante, tá? E converse, expõe, não tenha medo de expor o que você está sentindo dentro de uma sala, dentro de um ambiente restrito, porque com certeza esse profissional vai te ajudar de uma maneira toda especial. Pastor, Deus abençoe grandemente a tua vida. Vou deixar um tempinho para você fazer os agradecimentos finais, mas eu quero já deixar aqui meu agradecimento pelo Senhor, pela tua casa, pela tua família. O Senhor tem me ajudado, a gente já chorou junto, deu risada junto, passamos por momentos bons, ruins, mas o Senhor estava sempre lá para nos ajudando. Ontem mesmo eu falei a respeito da live de pessoas ingratas, pessoas que já passaram pela nossa vida, sempre passam Judas pela nossa vida, mas também no final Deus também sempre deixa um Timóteo, um Tito, um Paulo, alguém que nos ajude, né? Porque passou várias pessoas na vida de Paulo, na vida de Jesus, e na nossa também vai passar o Judas, mas também Deus vai mandar os Timóteos, para que no final da nossa caminhada a gente possa estar com alguém que, como o senhor falou, alguém que vai nos abraçar, chorar junto com a gente, ser fiel, né, aos relacionamentos, que hoje em dia, pastor, a infidelidade está causando também esse tipo de pessoa se fechar, não conversar, às vezes nem se abrir mais, né, com o pastor. Acontece isso com o senhor também? Muitas pessoas se fecham por causa, falam assim, porque eu conversei com o pastor não me ajudou, falou mal de mim, abriu as minhas mazelas, os meus defeitos para outras pessoas, e pessoas não conseguem mais confiar em ninguém. E hoje eu posso dizer que, né, tem alguém leal, se você quiser procurar um pastor, né,
leal, tem o pastor Daniel Ribas, também vai te ajudar bastante nessa parte das suas emoções, das suas crises, da sua infância. Uma pessoa estudada, mas também leal. Conheço a casa dele, conheço a esposa dele, pastora Jaque, uma bênção do Senhor, a família. E o Senhor tem sido uma voz profética para essa geração. Pastor, obrigado, que o Senhor possa te abençoar, porque a gente tenta te abençoar, tenta fazer, não, mas tem coisa que é só o Senhor que vai fazer pelo Senhor, porque o Senhor merece muito mais do que aquilo que eu possa doar ou fazer pela sua vida. Que o Senhor te recompense por participar dessa live. Os agradecimentos finais, e fala para o povo aí que o povo está te ouvindo. Tem 31 pessoas ainda na live, que essas pessoas possam receber teu agradecimento. Muito bem. Antes, porém, pastor, dá para nós, de repente, organizarmos uma live, uma hora dessa, falasse um pouquinho sobre orfandade espiritual, né? Que as pessoas que traem, muitas vezes, é porque estão vivendo um espírito de orfandade espiritual, um espírito de isolamento. Mas nós falamos sobre isso em uma outra ocasião. Agradecer, pastor, muito obrigado, a honra é toda minha, e eu não tenho nenhum tipo de pretensão monetária em relação a estar aqui, porque acho que o presente maior é a amizade, né, que nós temos. A amizade. E verdadeiras amizades, elas continuam crescendo mesmo a longas distâncias, né, pastor? Estamos longe, né? Agora o senhor me abandonou, não anda mais de moto, então não sei o que aconteceu, né? Acho que é o frio, né, pastor? Mas é uma alegria, viu, pastor? Conte sempre comigo. Quero agradecer a todas aí as pessoas que participaram, né? A todos que participaram. Quem desejar aí conversar um pouquinho mais dentro do campo da psicanálise, né? Daniel Souza Ribas, tá? Procure ali na rede vizinha que você vai me encontrar, tá bom? E aí? O pastor também. Isso. E segue aí, quem não segue, fale pro seu amigo, vizinho, parente, vamos lá. Vamos, né, ajudando uma outra aí que Einstein, o grande Einstein disse numa certa ocasião, se você viver durante toda a sua vida neste mundo e não for para servir ao próximo, não valeu a pena ter vivido. E vale lembrar, o pastor, que Einstein seguia o Deus de Spinoza, né? Aí quem quiser saber mais sobre isso, aí nós podemos, uma outra ocasião, falar sobre filosofia cristã, tá? Então é assim. Pastor, foi uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo, sempre estarei à disposição aí, principalmente vindo aí um convite do senhor para mim, que eu considero aí mais do que irmão já, né? Tamo junto aí em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, obrigado pela live. Até mais. Até mais, pastor. Deus falou com você? Quem saiu abençoado dessa live? Falou, pastor, se eu sair agora, eu tive a resposta de Deus para mim. Antes de terminar essa live, tem um versículo que eu quero deixar com vocês. Pastor Daniel Ribas é um querido, né? Pastor Daniel Ribas, já passei várias coisas na minha vida, me ajudou. Teve momentos na vida dele que a gente estava lá também, e Deus fez essa aliança, né, tão forte. E eu recomendo, né, segue ele no perfil, no TikTok, ele tem no Instagram também. Você que precisa de ajuda nessa área, segue ele lá. Mas antes de finalizar a live, eu quero deixar um versículo para vocês. 2 Coríntios, capítulo de número 9, no capítulo de número 10, versículo de número 3, Paulo vai dizer assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Agora o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Destruição das fortalezas, destruindo argumentos. E essa palavra aqui que Paulo usa, fortaleza, é a mesma coisa de uma cidade cheia de muros. E muros não pequenos, não que nem um muro da sua casa que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode invadir.
Fortaleza é um lugar onde que as pessoas não conseguem entrar. Porque a depressão, escuta isso, a depressão às vezes faz isso com você. Existem pensamentos que pessoas tentam ajudar você, pessoas tentam aconselhar você e não conseguem acessar, e você ainda continua depressiva, continua ainda... pastor, mas tudo que o pastor Daniel Ribas falou aqui, pastor, foi na infância, foi abuso, foi isso, foi aquilo, e as pessoas tentam me aconselhar, mas é uma fortaleza tão grande que eu não consigo sair. Aí Paulo, ele vai ensinar que às vezes não é nem com a carne é o ser humano. Existem coisas que Deus derruba, como aconteceu com Josué invadindo a cidade de Jericó. Jericó era a primeira cidade, escute isso, primeira cidade para ele conquistar, que ele tinha que passar por Jericó, tinha pessoas dentro de Jericó, uma fortaleza, muros gigantes. Ele tinha que conquistar aquela cidade porque Deus queria dar Canaã. Só que a primeira cidade estava impedindo ele conquistar a promessa. Existem fortalezas na sua mente, escute isso. Pensamentos que estão cercados e não deixam acessar para arrebentar esses muros, para atravessar, para você viver a promessa. A promessa já está um passo para você viver. Mas você fala assim, pastor, mas eu não sou amado. E sempre naquilo ali, ó. Pastor, já tentei tirar que eu não sou amada. Já tentei tirar que a pessoa me traiu. Já tentei tirar a rejeição. Já tentei tirar tudo isso, mas é uma fortaleza. Quanto mais parece que bate no muro, mais o muro fica duro. Eu não consigo. Aí Paulo vem dizer assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, se existem pensamentos que você leva há anos, e você fala assim, pastor, eu já ouvi pregação, já ouvi tanta coisa sobre depressão, sobre ansiedade, mas parece que não dá certo, fica tranquilo. Porque Deus vai dar uma ordem para Josué, fala assim, Josué, pega 7 sacerdotes, 7 homens, coloca a arca da aliança, dá 7 voltas, dá 7 voltas, mas em 7 dias, 6 voltas você vai dar no último dia, e na última volta você vai tocar a buzina e vão gritar. Ou seja, o que Deus estava dizendo para ele? Você vai primeiro com a presença, mas vocês vão nesses 6 dias, vocês vão em silêncio. A gente sempre fala na pregação que tem que gritar, vou gritar. Não, eles gritaram, mas gritaram na última volta. E no último dia, mas muitas coisas foram em silêncio. Porque às vezes o que Deus está fazendo para destruir as suas fortalezas, às vezes é no silêncio e você não está percebendo. E Deus vai destruir esses muros que estão barrando de você atingir a promessa. Pastor, foi muitas palavras que eu recebi na infância, foi muitas palavras que eu estou pensando aqui de pessoas que me rejeitaram, pessoas que me machucaram, eu fui abusado, tem as imagens. Criou uma fortaleza, parece que a palavra de Deus não entra, parece que não consegue. Não, Deus está dizendo assim, calma. Eu estou trabalhando em volta de você já faz tempo e você não está percebendo. O inimigo está lá dentro dizendo assim, ela é minha, ele é meu. Aí Deus está dizendo assim, eu já mandei pessoas para rodear você, falar, conversar. E às vezes está no silêncio. 6 dias em silêncio. No último dia, escuta isso, no último dia deram 7 voltas, deram 6 voltas. E na última volta, aí sim, na última volta gritaram, cantaram, fizeram. E você sabe o que aconteceu com a história de Jericó. As muralhas caíram e o povo entrou. Porque tem pessoas achando que você vai ficar nessa prisão da depressão e dessa prisão emocional. E Deus vai entrar, porque essa terra, esses pensamentos, é para ser pensamento de paz. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida.
que você possa receber essa mensagem. Você recebeu? Quem está aqui comigo na live ainda e você falou assim, pastor, eu estou do começo ao fim, recebi a mensagem do pastor Daniel Ribas, recebi essa mensagem no final. Se você não segue ainda a nossa live, tem um botãozinho aqui para seguir. Todos os dias a gente pega um tema. A Simone Mendes diz assim, cheguei agora. A gente pega um tema, uma palavra, e a gente fala assim, ó, o que a Bíblia diz. Né? O que diz a Bíblia? Não é o que diz o teólogo, o coach, não. O que a Bíblia diz? Sobre depressão, que a gente já falou hoje a respeito de depressão, já teve orgulho, angústia, rejeição, ansiedade, cansaço. Só que essa live aqui vai subir para o YouTube lá, ó. Simone dizendo assim, ó, vou assistir pelo YouTube. Chegou agora, provavelmente vai assistir no YouTube. Também você faz isso. Manda para a pessoa que precisa ouvir essa live hoje sobre depressão. Pastor, conheço a minha irmã que está com depressão, meu pai, a minha mãe, o meu tio, não sei quem que está com depressão. Você vai depois, pega o link do YouTube, encaminha para essa pessoa que ela vai ser bem abençoada. E Deus vai derrubar as muralhas que está causando essas fortalezas em você e você não consegue sair da depressão. Eu sou um milagre de Deus. Eu tive depressão por 2 anos e Deus me tirou. Há uma fortaleza que bloqueava a minha mente, que eu não conseguia fazer nada nessa vida. Não queria mais trabalhar, não queria me relacionar, não queria conversar com mais ninguém. Ia para um canto, não estava feliz, ia para o outro, não tinha pico mais de felicidade. O diabo fez uma fortaleza na minha mente. As coisas que a gente vai perdendo, né, que o pastor falou sobre comparação, sobre pessoas que passaram pela nossa vida, e vai criando uma fortaleza. E a gente acha que nunca mais vai sair. Eu sei como é estar nessa fortaleza. Mas Deus foi pouco a pouco, com a presença dele rodeando essas fortalezas. Ele diz assim, uma hora esse muro cai. Fala pro teu irmão aí, fala assim, uma hora esse muro vai cair. Porque a palavra de Deus estava dizendo para Josué, dizendo assim, ó, vai que essa terra é minha. Não, eu vou repetir de novo para você, eu acho que você não entendeu. Vai lá, pode ir, porque essa terra é minha. Sabe por que Deus está investindo em você? Porque você é dele. Pastor, mas estou na depressão, estou na fortaleza. Não, mas uma hora vai cair. Escuta o que eu estou dizendo. Pastor, mas não estou ouvindo barulho de nada. É porque foi 6 dias sem barulho. 6 dias sem barulho. Às vezes está dizendo assim, Deus não está fazendo nada. Deus está dizendo assim, eu já cheguei, já mandei o povo, a presença está do seu lado. Você está aí dentro presa, mas uma hora esse muro vai cair. Não, você está comigo aí, crente ou não? É para você essa palavra. Achando que vai ficar anos e anos aí. Nessa fortaleza. Nessa sua mágoa. Nessas suas dores. Nessa sua angústia. Nessa sua depressão. Deus está dizendo assim, uma hora esse muro vai cair. Quando cair, o meu povo entra. E essa terra, que era a terra da angústia. A terra do desespero. A terra de vontade de se matar. De abandonar tudo. Essa terra vai começar a florescer. Vai ter paz aí dentro. Algo que estava aí estava ruim. Deus vai tirar tudo que estava ruim. Está dizendo assim, agora essa terra aqui, quem vai cuidar sou eu. Quem vai apacentar esse lugar sou eu. E Deus vai dominar sua mente. E vai ter só paz. Você recebe essa palavra? Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Continue com a nossa live. Segue o nosso canal. Entra no nosso grupo do WhatsApp, né, que está no link da bio. Você aperta ali no link, você cai lá no grupo do WhatsApp e lá você vai receber o link do YouTube, que essa live vai ficar salva, e as lives de amanhã, e assim, né, e a gente vai chamar mais pessoas que realmente vai te abençoar. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Obrigado aqui, Eliana, quem está mais conosco aqui. Obrigado, Simone, obrigado, Cláudia, obrigado, Juninho também, que eu vi aqui. Juninho, paz do Senhor, meu querido. Quem mais está conosco? Coloca aí, só paz do Senhor, né? Pastor, obrigado. Deus abençoe. Coloca aí para eu ler, só para eu ler teu nome. Quer que eu leia o seu nome aqui? Vou ler seu nome agora. Quando você começar a digitar aí, eu sei que você está digitando.
Eu vou falar o teu nome aqui, agradecendo você por participar dessa live. Olha só, a Simone dizendo assim, a paz do Senhor, terra prometida, a paz do Senhor, filha. Quem mais está comigo aqui nessa live? Dá seu glória a Deus aí, crente, você está aí ou não? Olha lá, Eliana dizendo assim, ó, Deus te abençoe também, filha. Olha só, Maria de Jesus acabou de seguir a nossa live, Deus abençoe. Juninho dando glória a Deus, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Júnior. Deus abençoe a todos que participaram, que você possa também nos acompanhar, seguir. Você que está assistindo essa live agora, que está salva no YouTube, segue nosso canal aqui também no YouTube, que Deus vai te abençoar grandemente. E você tem um sininho aí, aperta no sininho, para sempre quando a gente entrar na live, já apertar para você aí e a notificação subir para você. Núbia, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.